Olá, meninos! Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à aula anterior, ao vídeo da aula anterior sobre as proteínas. Então, essa é a segunda parte relacionada às proteínas, onde a gente vai falar um pouquinho das funções que essas proteínas exercem nos organismos vivos. Antes disso, relembrando rapidamente o que eu disse na aula anterior. As proteínas são substâncias orgânicas constituídas por unidades menores, denominadas de aminoácidos. Esses aminoácidos unem-se uns aos outros através das chamadas ligações peptídicas. Para que eu tenha uma proteína, é necessário que eu tenha uma sequência de muitos aminoácidos. E para que essa proteína se torne funcional, ou seja, para que ela comece a exercer realmente uma função, é necessário que essa proteína tenha uma estrutura terciária ou quaternária. O papel biológico das proteínas, ou seja, suas funções, variam muito, já que existem muitos tipos de proteínas. Cada um desses tipos de proteínas pode exercer uma função diferente, e essas funções eu posso agrupar dentro de 5 itens. A primeira função exercida pelas proteínas é uma função estrutural. Muitas proteínas apresentam uma função estrutural, ou seja, elas fazem parte da estrutura da célula ou dos organismos. Exemplos de proteínas estruturais são o colágeno, a actina, a miosina e a queratina. O colágeno é uma proteína estrutural que traz resistência a estruturas como a pele, os ossos e os tendões. É uma proteína de resistência. A actina e a miosina são proteínas contráteis, presentes nos músculos. Essas proteínas são as substâncias que permitem o movimento de contração muscular. E a queratina é uma proteína que atua como uma função impermeabilizante, dificultando a desidratação das células. A queratina é encontrada em grande quantidade na pele, nas unhas e nos cabelos. Segunda função desempenhada pelas proteínas é a função hormonal. Muitas proteínas atuam como hormônios na célula. Entre elas está a insulina. A insulina é o hormônio, uma proteína que atua como hormônio, controlando a taxa de glicose no sangue. A insulina funciona como uma chavinha para a entrada de glicose na célula. Se a glicose está no sangue e encontra a insulina na membrana plasmática da célula, a glicose consegue entrar na célula. Se ela não encontra a insulina, ela não consegue entrar e fica no sangue. Então, através desse mecanismo, a insulina consegue realizar esse controle da taxa de glicose presente no sangue. A terceira função realizada pelas proteínas é a função nutritiva. Um exemplo de onde as proteínas exercem essa função nutritiva é no vitelo dos ovos. O vitelo é a substância presente no interior dos ovos que vai nutrir o embrião enquanto esse embrião se desenvolve ali dentro. Essas proteínas, elas fornecem aminoácidos que podem ser utilizados na respiração celular para a produção de energia. Isso mantém o embrião vivo em todo esse período que ele está ali dentro do ovo, antes que o ovo venha a eclodir. A quarta função das proteínas desempenhadas por ela é a função de defesa. As proteínas que desempenham essa função no nosso organismo são os chamados anticorpos. Muita gente imagina que o anticorpo é um tipo de célula, não é. O anticorpo é uma proteína que atua neutralizando a ação dos antígenos que venham a invadir o nosso organismo.
que são os antígenos? São substâncias estranhas ao nosso corpo. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um alérgeno, né, como a poeira, um grão de pólen de uma planta, qualquer substância estranha ao nosso organismo, né, que entre no organismo, pode ser considerado um antígeno. Esses antígenos normalmente são combatidos pelos anticorpos, que são proteínas que vão defender o nosso organismo. Os anticorpos são proteínas produzidas por células específicas do nosso sistema imunológico, os chamados linfócitos, e eles são altamente específicos. Os linfócitos produzem um tipo de anticorpo para cada tipo de antígeno que invade o nosso organismo. Então, por exemplo, se o meu organismo é invadido pelo vírus da gripe, meus linfócitos irão produzir anticorpos específicos para o vírus da gripe. Algumas doenças a gente só tem uma vez na vida, né? A cachumba, por exemplo, o sarampo, a catapora, são doenças que a gente tem uma única vez na vida. Por quê? Quando o antígeno invade o nosso organismo, o organismo não reconhece aquele antígeno e logo produz anticorpos no combate daquele antígeno. Ali após alguns dias de doença, esse anticorpo consegue destruir aquele antígeno e a pessoa vai se curando progressivamente. Esses anticorpos produzidos são guardados em uma espécie de células de memória presentes no sistema imunológico. Se futuramente aquele mesmo antígeno vem a invadir o nosso organismo, o organismo já produz esses anticorpos de forma muito mais rápida e a doença não chega a se desenvolver. Por isso a gente não tem essa doença duas vezes. Isso não acontece com tudo, né? A gripe, por exemplo, a gente tem centenas de vezes durante a vida, porque o vírus da gripe é um vírus altamente mutante, ele se modifica a todo instante, então para o nosso organismo ele é sempre desconhecido. Tem que tudo começar do zero novamente. Os anticorpos estão presentes também nos chamados soros, como o caso do soro antiofídico, né, que combate o veneno de cobra. Nesse caso específico, né, trata-se de uma emergência, de uma situação emergencial. Não dá tempo de esperar o nosso organismo produzir os anticorpos. Então, o soro que combate o veneno da cobra, por exemplo, ele já contém anticorpos prontos, né? Não sei como é essa produção hoje, mas inicialmente ela era feita a partir de anticorpos, utilizava-se, né, na produção dos soros, anticorpos de cavalos, nessa fabricação. Já as vacinas não contêm anticorpos. As vacinas são vírus ou bactérias mortos ou atenuados que são injetados no nosso organismo para estimular a produção de anticorpos contra aquele antígeno em específico. Caso posteriormente aquele antígeno vivo venha a invadir o nosso organismo, ele não é mais desconhecido pelo corpo, né? O corpo já conhece, então já produz anticorpos de imediato e a doença não se desenvolve. E a última função das proteínas é a função enzimática. As enzimas são proteínas específicas que atuam acelerando as reações químicas do metabolismo. Pelo fato de acelerar essas reações, elas são chamadas de catalisadores biológicos. Podemos encontrar dois tipos de enzimas, as enzimas simples e as enzimas conjugadas. As enzimas simples são aquelas que são apenas proteínas, só existem aminoácidos na sua cadeia química. Já as enzimas conjugadas são aquelas cujos aminoácidos se associam a fatores não proteicos. Esses fatores não proteicos podem ser metais, podem ser sais minerais como fosfato, ou podem ser moléculas orgânicas. Esse fator não proteico é chamado normalmente cofator, a não ser que ele seja uma molécula orgânica. Se for uma molécula orgânica, ele é chamado então de coenzima.
As enzimas, assim como os anticorpos, são muito específicas e a gente diz que elas atuam no modelo chave-fechadura. Isso também vale para os anticorpos, né? Esqueci de falar. Por quê? Para cada fechadura, eu tenho uma chave específica. Eu não posso usar uma única chave para sair abrindo qualquer porta, qualquer fechadura que eu tenho pela frente, né? Então, para cada fechadura, eu tenho uma chave de formato específico. Tanto anticorpos quanto enzimas agem assim, são altamente específicos. As enzimas têm um formato específico que vão se encaixar ao seu substrato. Quem é o substrato? O substrato é o reagente que a enzima vai modificar para acelerar essa reação química. Toda reação química é modificação de uma substância, né? Eu começo com os reagentes e termino com os produtos. A enzima vai se encaixar nesses reagentes, que são chamados de substratos, para acelerar esse processo e liberar os produtos no final. A região da enzima onde o substrato se encaixa é chamada de sítio ativo ou centro ativo. É necessário que exista um encaixe perfeito para que a enzima consiga acelerar uma reação. O nome de uma enzima, a nomenclatura dada a uma enzima, é sempre determinada pelo nome do substrato ou o prefixo do nome do substrato, acrescido do sufixo -ase. Então, exemplo, a enzima que age sobre proteínas é chamada de protease. A que age sobre lipídios é chamada de lipase. A que age sobre a lactose é chamada de lactase. E aqui eu tenho exemplo da atuação de uma enzima. Aqui eu tenho exemplo da atuação da sacarase, que é uma enzima que atua sobre a sacarose. Então, a enzima tem o sítio ativo aqui, que é onde a sacarose vai se encaixar. A sacarose se encaixou, a enzima acelera a reação de quebra da sacarose, liberando no final uma glicose e uma frutose. Essa enzima agora livre está pronta para se encaixar em outra sacarose, mas ela vai se encaixar apenas em moléculas de sacarose, ela não se encaixa em nenhum outro substrato, ela é altamente específica. Existem alguns fatores que alteram a atividade das enzimas. Esses fatores são a concentração da enzima e a concentração do substrato na solução. Quando eu misturo lá os reagentes com a enzima, a concentração da enzima ou a concentração do substrato vai influenciar na velocidade da reação. Quanto mais enzimas eu tenho, mais rápido a reação vai ocorrer, desde que eu tenha substratos para essa enzima se encaixar. E quanto mais substrato eu tenho, se eu tiver enzimas livres, mais rápida será a reação. Se eu não tiver enzimas livres, a reação vai demorar um pouco mais, já que a enzima tem que se desocupar para se encaixar novamente em novo substrato. O terceiro fator que influencia na atividade de uma enzima é a temperatura. Cada enzima atua melhor em uma temperatura específica. A melhor temperatura de atuação da enzima é chamada de temperatura ótima. E temperaturas muito altas para essa enzima podem provocar a sua desnaturação, né, a perda da sua forma e, portanto, da sua função, fazendo com que essa enzima deixe de atuar, né, fazendo com que ela se torne inativa. Então, eu tenho aqui um gráfico comparando a atuação de duas enzimas em diferentes temperaturas. Então, eu tenho aqui temperaturas que variam de 0 a 100 graus Celsius. E aqui no eixo Y eu tenho a velocidade da reação. Eu tenho aqui duas curvas, cada curva representando uma enzima. Em verde, eu tenho a curva que representa a atuação das enzimas humanas. Olha o pico da curva, está aqui, ó, próximo ao 40 graus. Porque as enzimas humanas atuam a temperatura ótima, em torno de 36,5 graus Celsius, que é a temperatura ideal do corpo humano. Se essa temperatura aumenta muito, essa enzima vai deixando de atuar, podendo chegar a se tornar inativa.
E aqui eu tenho a atuação de enzimas de bactérias de fontes termais. Essas bactérias são organismos que são habituadas a altas temperaturas. Então, suas enzimas atuam em temperaturas em torno de 70 graus Celsius. Essa é a temperatura ótima de atuação dessas enzimas. E por último, o último fator que influencia, né, na atuação de uma enzima é o grau de acidez da solução ou pH da solução. O que é o pH? O pH é a escala que mede a acidez de uma substância. Essa escala varia de 0 a 14, sendo que o pH é igual a 7 significa uma substância neutra. Qualquer pH menor que 7, eu tenho substâncias ácidas, e qualquer pH maior que 7, eu tenho substâncias básicas. De acordo com esse grau de acidez, a enzima pode modificar a sua atuação. Ela pode acelerar mais a reação ou chegar a se tornar inativa. Então, aqui eu tenho um gráfico que compara também a atuação de duas enzimas. Em verde, eu tenho a atuação da pepsina, que é uma protease que atua no estômago, realizando a digestão das proteínas. O estômago é um ambiente ácido, eu tenho no estômago ácido clorídrico. O pH do estômago varia em torno de 2, né? O pH do estômago é em torno de 2, por isso o pico da curva aqui, ó, está exatamente no 2, que é o pH ótimo de atuação da pepsina. Se esse pH for aumentando muito aqui, indo para o lado da neutralidade, essa enzima deixa de agir. E aqui eu tenho o pH ótimo de atuação da tripsina, que é uma enzima que age na saliva. A saliva, né, é uma substância que tem pH neutro em torno de 7, então essa enzima atua melhor nesse pH neutro, em torno de 7. Se eu aumento muito ou se eu reduzo muito esse pH, a enzima deixa de agir. Bom, meninos, foi um pouquinho rápido, eu sei, muita informação, né? Tô tentando fazer com que o vídeo não fique muito extenso, mas é realmente muita informação. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se for necessário, volte aí o vídeo e assista de novo. Estou disponível para responder a dúvidas, os comentários do vídeo no YouTube, pelo Facebook ou através do e-mail, ok? Se cuidem.